Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook da igreja. Você pode aplaudir quem está em casa assistindo. Irmão, nós queremos te ver aqui domingo, hein? Você que está aí acompanhando, compartilha essa live. E você que está aqui, chegar em casa, compartilha, amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, se considerem como servos de Cristo. Eu falo nessa noite sobre volta para a fonte. Volta para a fonte. Você pode dizer para quem está do seu lado: volta para a fonte, meu irmão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui e logo eu vou entrar na mensagem. Nós, a igreja brasileira, nós temos vivido um tempo difíceis. Em geral eu falo. Hoje você para sentar com os cristãos e você vai perguntar a eles algo sobre servir a igreja, sobre trabalhar com a igreja, e você vai ver que um número aí mais ou menos de, vamos supor, 60% das pessoas tem algum trauma, tem alguma dor, sofreu em alguma área. Você para perguntar a eles o que eles acham sobre servir, sobre trabalhar na igreja. Eles falam: cara, é muito pesado, é muito desgastante. Cara, servir a igreja, se envolver com a igreja, acaba pesando muito. Mas o evangelho não pesa. O evangelho não oprime. O evangelho impulsiona você. O evangelho não pesa você. O evangelho carrega você. Eu posso ouvir um amém aqui? Se você está vivendo um evangelho que está pesando você está vivendo um evangelho errado. Porque o evangelho que eu conheço é o evangelho de Jesus. E Jesus disse que o fardo dele para nós seria leves. Breno, mas a Bíblia diz que Jesus estava dizendo que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Então o evangelho se baseia em tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas teologicamente dizendo, quando Jesus fala isso, essa parábola, esse texto, foi antes da cruz. Foi antes da cruz. Antes da cruz o evangelho era negue-se a si mesmo. Era a lei. Antes do evangelho, antes de Jesus ter que ser crucificado, era a lei. Jesus pregava: pega a sua cruz e siga-me. Então hoje eu não posso pregar mais isso, porque isso é da velha aliança. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos na graça. Então a nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus não é mais de cruz em cruz, mas de glória em glória. Quando eu prego para vocês: gente, vamos pegar a cruz, porque o evangelho é pesado, gente, vamos pregar a cruz, eu estou dizendo assim: gente, vamos carregar a cruz, porque a cruz que Jesus carregou foi inútil. Não, Senhor, tudo bem, você carregou a minha cruz, mas deixa eu carregar a minha cruz, porque, irmão, Jesus fez uma troca, sim ou não? O fardo dele é leve. O leve ele te deu, e o pesado que era seu ele pegou. Então a nossa vida não é de cruz em cruz, mas de glória em glória. Nós temos a glória de Deus. Eu não carrego uma cruz, eu carrego a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? Então certas pessoas têm vivido nesse evangelho de peso. Cara, o evangelho não pesa. Olha o que o apóstolo Paulo fala: portanto, se considere como servo de Cristo. Eu quero ler agora um pouco mais para frente aí, em capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 23. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha o que o apóstolo Paulo diz: pois recebi do Senhor que também vos entreguei. Só até aí. Pois recebi do Senhor que vos entreguei. Cara, eu estou há semanas estudando isso, recebendo de Deus sobre essa palavra. Isso aqui é libertador para nós. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Presta atenção. Nós não servimos. Servir é dar. Servir é dar. Nós não servimos naquilo que a gente tem. Nós não damos aquilo que a gente tem. Nós damos daquilo que a gente recebe de Deus. Aquilo que recebi do Senhor vos entreguei. Aquilo que eu recebo de Deus eu libero sobre vocês. Porque eu recebi de Deus, eu recebi do Senhor, eu recebo de Deus. Eu te convido, meu irmão, a não cessar a fonte da sua vida, a não sair da fonte da sua vida. Porque se você cessa a fonte, você para de receber. Se eu corto a fonte, eu paro de receber. Sabe por que tem muitas pessoas machucadas com a igreja? Sabe por que tem muitas pessoas que acham que é um peso poder servir? Porque geralmente nós servimos naquilo que a gente acha. Geralmente eu quero servir aquilo que eu tenho. Eu acho que a igreja precisa ouvir uma palavra. Eu acho que a célula precisa fazer isso. Eu acho. Irmão, não é naquilo que você acha, é naquilo que você recebe de Deus. E se eu cesso essa fonte, eu paro de receber de Deus. Por que tem muitos projetos? Por que tem muitas células que às vezes a gente começa, mas para? Por que muitas das vezes a gente está indo um projeto, a gente está seguindo um alvo, a gente está prosseguindo, mas chega uma hora que para, sendo que é de Deus. Sendo que é de Deus, como pode uma célula começar e parar? É porque quando uma célula começa, estou dando um exemplo de célula. Quando eu abro uma célula, eu estou empenhado com a célula, mas depois de um tempo, a célula para. Pode deixar aqui. Porque às vezes eu intervenho naquilo que Deus está fazendo. Porque não é nós que sustenta a igreja. Aquilo que a gente prega aqui, aquilo que é liberado aqui desse altar, não é aquilo que a gente acha, é aquilo que a gente recebe de Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. Quem alimenta a igreja é Deus. Vem de Deus. Eu recebi do Senhor. Glória a Deus pela teologia. Glória a Deus pelos instrumentos de louvor. Glória a Deus por tudo isso. Mas o poder, a unção não vem disso. A unção vem de Deus. Ele é a fonte da vida. Tudo vem dele. Se eu perguntar para vocês aqui, gente, como é que está a vida de vocês? Geralmente você vai responder assim: está na correria, estamos na correria. E essa correria, presta atenção, se o diabo não consegue parar você, ele vai acelerar você. Se o diabo não consegue parar você, ele vai querer acelerar você. E você já parou para perceber que talvez essa correria na sua vida é ele que está fazendo? E essa correria está impedindo você de receber de Deus.
Essa correria, eu acordo 6 da manhã, vou para o trabalho, chego em casa meia-noite e vamos correndo, mas você não para receber de Deus. Aí quando você não recebe de Deus, você começa a servir as pessoas com aquilo que você tem, com aquilo que você acha. Por que é tão difícil trazer um não cristão para a igreja? Por que é tão difícil trazer uma pessoa? Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Talvez a gente está dando para a pessoa aquilo que a gente tem. Salmos capítulo 36, versículo 9, o salmista declara: Tu és a fonte da vida, Tu és a fonte da vida, Tu és a fonte da vida. Nós precisamos largar um pouco e voltar a receber de Deus. Por que às vezes servir a igreja é um peso? Porque eu estou servindo a igreja naquilo que eu tenho. E provavelmente vai acontecer muitas coisas, porque o ser humano tem muitas habilidades, mas chega a pesar. Quando eu sirvo a igreja naquilo que eu sei, naquilo que eu posso, certamente vai acontecer muita coisa, certamente vai funcionar. Mas quando eu paro para receber de Deus, não funciona, flui. Talvez a gente insiste num propósito, a gente insiste em fazer algo que pesa. Cara, é muito desgastante isso, fazer aquilo. É porque você está na sua força. Presta atenção, o favor de Deus só vem em nós quando a gente para com o esforço próprio. Porque se eu trabalho, se eu sirvo a igreja no meu esforço, a glória passa a ser minha. Mas é claro, a igreja está crescendo, mas é claro, eu estou pregando bem. A igreja está crescendo, mas é claro. Por que tem pessoas que têm uma certa dificuldade em liberar perdão, liberar o amor? Deus é amor. Então se eu estou ligado em Deus, se eu estou ligado na fonte, eu estou cheio de amor. E eu consigo liberar amor. Quando eu recebo o amor de Deus, meu irmão, o amor de Deus é tão grande que crítica não me para, que deboche não me para, que ninguém me ofende, porque eu estou cheio do amor. Se eu recebo o amor de Deus, se eu estou ligado em Deus, se eu estou recebendo de Deus, eu posso liberar amor, porque Deus é amor. Quantos líderes têm carregado um peso? Quantas pessoas têm carregado uma frustração? Quantas pessoas têm carregado algo que machuca? Se eu recebo da fonte, eu posso dar. Se eu estou ligado na fonte, eu tenho vida para dar. E servir, meu irmão, não é aqui na igreja. Servir começa aqui. Você pode servir sua casa, você pode servir a Deus onde você estiver. Você pode ser... Quem que é servo de Deus? Levante a sua mão, eu quero te ver. Eu não gosto de... Eu vou falar. Não, presta atenção, aprende isso aqui. Servir a Deus é se tirar a foto, Vitória, estou coluna doendo. Servir a Deus é servir pessoas. Por quê? Porque não existe nada que eu possa fazer para Deus diretamente. É por isso que Jesus falou assim: tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber. Jesus desce o nível dele. Jesus, ele se coloca como um mendigo. Tive preso e foste me visitar. Jesus desce o nível dele e se coloca como um ladrão. Então se eu dou um prato de comida a alguém, eu estou servindo a Jesus. Se eu sirvo pessoas, eu posso dizer que eu sou o servo de Deus. Servir a Deus é servir pessoas. Se eu não sirvo alguém, eu não sirvo Deus.
eu só começo a servir. Servir é dar. Eu só começo a servir, eu só começo a dar quando eu entendo que primeiro eu fui servido por Jesus. Eu só consigo dar quando eu entendo que Jesus deu a vida dele por mim. Antes de você servir alguém, Jesus quer servir você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar a vida de Deus sem antes receber a vida de Deus. Você não pode dar amor sem antes entender que você é amado por Ele. Servir não pode trazer peso. Agora preste atenção, servo. Preste atenção. Antes, na velha aliança, nós fazia para receber algo em troca. Antes nós fazia porque acabava sendo obrigação. Mas quando Jesus foi crucificado, veio a nova aliança, a gente não passou a ser mais servo, mas passou a ser filho. Agora na nova aliança, eu não baseio em servo, mas eu me baseio em filho. Antes eu fazia porque era obrigação. Agora hoje eu sou filho. Então hoje, como filho de Deus, eu não faço porque é obrigado, eu faço porque eu amo. Tem algum servo aqui? Tem algum servo aqui? Acho que diminuiu, hein? Porque eu sou filho, eu sirvo, mas não por obrigação, por amor. Agora, quando eu falo que servir a Deus é servir pessoas, presta atenção, cara, o Evangelho é pessoas. O Evangelho é trabalhar com pessoas. E a coisa mais difícil que tem é mexer com pessoas. Mas nós não podemos excluir porque fomos ofendidos. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu prossigo olhando para eu prossigo olhando para o alvo. Prosseguir tem a ver com fazer. O apóstolo Paulo estava dizendo mais ou menos assim: eu oro por pessoas, eu abençoo pessoas, eu levanto os discípulos, eu faço a obra de Deus, eu sirvo a Deus olhando para o alvo. Porque quando eu começo a olhar para as pessoas, eu paro. Se eu sou um servo que olho para pessoas, é questão de tempo que eu vou parar. Eu prossigo, eu vou realizar a obra de Deus olhando para o alvo. Eu vou abençoar pessoas olhando para Jesus. Eu vou orar por pessoas, eu vou visitar pessoas olhando para Jesus. Eu não posso fazer algo, eu não posso servir olhando para aquilo que as pessoas vão fazer em troca. Porque servir não é para as pessoas lembrarem de você, mas servir é para que as pessoas lembrem daquilo que Jesus fez. Eu prossigo olhando para o alvo. As pessoas vão me ofender, mas eu não estou caminhando em direção às pessoas, eu estou caminhando em direção ao alvo. Jesus é o alvo, Jesus é o centro. Eu olho para Ele, eu confio nele, eu vou em direção a Ele.
é olhando para o alvo. Eu não posso olhar para pessoas. Eu sirvo pessoas, mas eu não defino a minha caminhada nela. Eu não defino a base da caminhada nessa pessoa. Quantas pessoas vai te ofender? Mas você não pode parar. Eu prossigo olhando para o alvo. Jesus é o alvo. Quando eu começo a olhar para a pessoa, a gente para. E não é só para a pessoa não. Se você olhar para si mesmo, você para. Eu sou pecador, eu não posso fazer, eu não mereço, eu não posso fazer isso, eu sou muito miserável. Não é olhando para você, não é olhando para pessoas. Jesus. Olhando para Jesus. É conectado em Jesus. Se eu não paro para receber, eu não posso dar. Eu prossigo olhando para o alvo. Quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu olho para o alvo, mais eu quero prosseguir. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu quero chegar perto. Presta atenção, igreja. Você que um dia deseja servir a igreja, um dia que você deseja servir a Jesus, você precisa primeiro receber. Mas quantas vezes nós abraçamos e precisando de um abraço? Quantas vezes nós já fomos coluna, precisando de uma coluna para nos sustentar? Quantas vezes você chegou para a pessoa e falou assim: cara, não desanima, e você querendo desanimar? Presta atenção aqui. Pedro, Jesus e Pedro e Jesus. Quando aquela passagem que Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, gente, Jesus não perguntou assim: Pedro, você ama as ovelhas? Você confia nas ovelhas? Jesus falou assim: Pedro, é para mim. Olha aqui, ó. Olha para mim, Pedro, você me ama? Então, por causa desse amor que você tem por mim, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi não por causa das pessoas, Pedro foi por causa de Jesus. Agora presta atenção, apacentar no grego significa dar de comer. Então no original Jesus estava falando assim: Pedro, você me ama? Então vai lá e dá de comida para as minhas ovelhas. Aí eu te pergunto: que comida? Que comida? O que eu acho que elas vão comer legumes. Eu acho que elas vão comer isso. Pedro sentou na mesa para receber do pão da vida. Um tempo depois Jesus fala assim: Pedro, o pão da vida que você recebeu, dá de comer para as pessoas, porque você recebeu, hoje você pode dar. Volta para a fonte, volta a receber de Deus. Cara, você não pode ficar só aqui na igreja recebendo de Deus. Deus tem mais para você todos os dias. Deus tem algo para falar com você todos os dias. Deus quer te encher do Espírito Santo todos os dias. Falando sobre o Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. Deixa eu só ensinar algo aqui, mas não está na mensagem. Nós oramos errado. Geralmente nós oramos assim: Jesus, Espírito Santo, aumenta a tua presença aqui. É como se o Espírito Santo estivesse pela metade. Imagina que doideira. Jesus, aumenta a tua presença aqui no nosso meio, aleluia. É como se Deus estivesse aqui, mas só a metade de Deus. Essa oração errada. A oração errada é: Deus, aumenta a sua presença. Mas a oração certa que deve ser feita não é Deus, é Deus, aumenta a minha sensibilidade ao Senhor. Por exemplo, tem aqui o impacto, teve o retiro. Você já percebeu que parece que Deus age mais no retiro do que num culto? É porque quando faz uma conferência do Espírito Santo, quando faz um retiro, a gente vai mais sensível.
Deus vai fazer, nós vamos chorar, nós vamos ajoelhar. Então eu vou para o retiro com o coração mais aberto. Mas como é domingo normal, eu vou para o culto para assistir. Então eu não sinto tanto Deus como eu sinto no retiro. É que no retiro a gente está mais sensível, no retiro a gente está mais com o coração aberto, aí Deus age. Mas não é sobre se Ele está, é sobre eu tenha... Deus, me dá sensibilidade ao Senhor, me deixa ser sensível ao Senhor. Cara, quando a gente passa a ser sensível, a gente começa a ver Deus em tudo. Eu dou um exemplo aqui para vocês. Um dia eu, desanimado, a gente fica um pouco chateado com algumas coisas. E quem aqui já viu aquele senhor que vende água em frente lá na JK, em frente ao corpo de bombeiro? Quem já viu ele? Levanta a mão. Eu com o carro lá parado, ele oferecendo a água para a pessoa. Quem aqui já viu ele sendo xingado? Alguém que já viu ele sendo xingado? Quando eu estava parado nesse dia, um cara foi e gritou com ele, porque ele passou, olha a água, e o cara gritou. Eu não entendi, mas gritou com ele. Aí eu vendo essa cena, o Espírito Santo falou assim: Breno, o evangelho é isso aí, ó. Você tá levando. Aí eu estava desanimado, eu falei assim: não, vou mexer com isso não e tal. Aí o Espírito Santo, eu vendo essa cena, o Espírito Santo disse assim: Breno, por mais que as pessoas não aceitem, não para de levar a água da vida. Aquilo que ele estava levando era bom, a água naquele momento era bom, mas nem todos aceitaram. Eu vou continuar pregando, mesmo que as pessoas não aceitem, eu não vou parar, eu vou continuar levando a água da vida. Do teu interior fluirá rios de água viva. Por mais que as pessoas não aceitem a água, continua levando, porque através de você levar, a água vai chegar em muitos desertos. Muita gente está passando por um deserto, e a água da vida precisa chegar lá através de você. Agora Jesus é a fonte. Coloca aí Salmos 36 versículo 9. Jesus é a fonte, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Mas não é sobre isso, é sobre se eu tenho fome do pão da vida. Não basta se Jesus é o pão da vida ou se Ele é a água da vida. O que importa é se eu tenho sede da vida, se eu tenho fome de Jesus. Gente, o Espírito Santo ele usa muito o trânsito para falar com a gente. Eu também me lembro, eu no sinal, o sinal abriu e o cara ficou demorando passar. E eu atrás dele, oh meu Deus, o sinal abriu e vai. A gente até estressa na hora, né? Solta a buzina. Aí o Espírito Santo falou assim: Breno, tem muito crente que está assim. Eu já abri a porta, eu já abençoei e ela está assim: é para me passar? Tem muita gente que está pedindo, tem muita gente que está pedindo de Deus aquilo que Deus já deu. Citei aqui algumas quartas passadas da Lídia. Eu estava no meu quarto assistindo televisão, a porta estava fechada. Aí ela começou a bater na porta: Brenda, abre essa porta, abre a porta, abre a porta. Pai, o Breno trancou a porta. O Breno trancou a porta, batendo na porta e gritando. Aí no impulso ela foi bater uma mão na maçaneta, aí a porta abriu. Eu não tinha trancado. Tem muita pessoa que vive assim: Deus, abre essa porta para mim. Deus, libera isso sobre a minha vida. Deus, faça que o meu negócio cresça. Deus, faça que isso aconteça. E Deus está silêncio, meu irmão. A porta sobre a sua vida já está aberta. Toma atitude e abre a porta. Nós pedimos aquilo que Deus já deu. O sinal estava aberto, a bênção já estava liberada, e a gente fica boiando. Agora presta atenção: se eu não estou ligado na fonte, presta atenção, tem muito crente que não está ligado em Jesus. Crente que não está ligado em Jesus, ele só vive, ele só existe,
quando eu estou ligado na fonte, eu não só vivo, mas eu passo a viver. É diferente. Quando Adão pecou, Deus tinha falado: Adão, se você pecar, se você comer do fruto, você vai morrer. Adão morreu, gente. Adão morreu, gente. É porque Adão estava vivendo aquilo que ele recebia de Deus. Ele morreu espiritualmente. Tem muita gente que vive, está vivo, mas não está vivendo aquilo que Deus quer. Eu estou vivo, mas não é sobre... Tem muita gente que fala assim: mais um dia, sobrevivi. Meu irmão, Deus tem vida para você, uma vida de abundância. Começa a viver a vida de Deus. Eu não só vivo, mas eu estou vivendo. Quando eu estou ligado na fonte, eu tenho tanto de Deus que eu quero dar. Quando eu recebo a vida de Deus, eu quero servir, eu quero amar pessoas, eu quero liberar a vida para a pessoa. Por quê? Porque eu recebi de Deus. Aí você pode dar. Quando um crente só está vivo, ele cumpre rotina. Mas quando um crente está ligado na fonte, ele cumpre propósitos. Volta para a fonte, meu irmão. Volta a receber de Deus. Deus tem coisa nova para nós. Deus tem coisa nova para nós. Deus tem algo para liberar sobre você, sobre a sua casa. Deus tem algo para te dar. Mas eu me posiciono. Eu recebo de Deus. Eu recebo de Deus. Vem de Deus. Agora presta atenção. No Antigo Testamento, por exemplo, tem muita pessoa que vive sem direção. O que você faz? Existo. No Antigo Testamento, para Deus dar uma direção, Deus usava o profeta. Aí o profeta reuniu o povo e eis que te digo, Deus falou isso e fazer aquilo. Deus dá uma direção para a gente atravessar o deserto e tal. No Antigo Testamento, Deus trabalhava dessa forma, usava os profetas para dar direção. Agora na Nova Aliança, meu irmão, a função do profeta mudou. Antes, na Velha Aliança, a direção vinha por fora. Na Nova Aliança, a direção vem por dentro, porque hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Então presta atenção aqui sobre profeta. Profeta, irmão, não sei porque eu estou falando isso. Profeta não é para dar direção. Profeta é para confirmar a direção. A direção vem de Deus, vem do Espírito Santo. A função do profeta mudou. A função do profeta era dar direção. Agora, na Nova Aliança, é confirmar a direção que Deus deu. O Espírito Santo me falou que é para me fazer isso. Aí chega um profeta aqui na igreja, e eis que te digo, faça isso. Aí ele confirmou a direção de Deus. Profeta nunca vai te dar direção, irmão, porque o Espírito Santo está em nós. É Ele que guia a nossa vida. É Ele que guia a nossa vida. Posso ouvir um amém aqui, igreja? E eu já quero encerrar dizendo para vocês algumas qualidades de servo. Sabe, o evangelho não pode ser por obrigação. Você não pode ser forçado a fazer algo. Se você é obrigado a estar na igreja servindo, se você é obrigado a servir a igreja, você perde a posição de filho e toma a posição de escravo. Você não faz porque você ama, você faz porque é obrigação, porque é escravo. Antes eu fazia porque eu era obrigado. Hoje eu faço porque eu amo.
é por amor, é por amor. Receba de Deus nessa noite, meu irmão. Receba de Deus nessa noite. Receba força para você continuar caminhando. Receba o amor de Deus para você amar. Receba o perdão de Deus para você perdoar. Receba a cura para você poder. Porque recebi, diz Deus. Agora, lá ia me esquecendo. Isso aqui é muito forte. Eu quero ler João capítulo 15. Eu já encerro, viu, gente? Porque eu estou com fome e eu vou jantar estrogonofe. O que eu falei mesmo? João 15, né? João 15, versículo 4. Gente, isso aqui é muito libertador. Olha o que Jesus nos ensina: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, se alguém estiver conectado em mim, se alguém estiver diante de mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Agora, qual é o segredo aqui? Qual é a revelação? É muito simples. O problema dar fruto tem a ver com resultado. O problema é que nós queremos ter resultado na nossa vida. Nós corremos atrás de resultados. Eu trabalho para ter resultado, eu trabalho para ter fruto. Mas o segredo é: permanece em mim e você dará fruto. A gente quer colher o fruto sem permanecer nele. Quando você fala assim: peraí, Jesus, fica aí, deixa eu dar fruto, é o seu esforço. Quando você permanece, é graça. Graça, é graça, permanece em mim. Então não existe método, não existe alguma coisa para fazer a igreja crescer. Não existe um método para fazer que dê fruto. Se eu permaneço nele, ele dá fruto. Agora, se eu forço para dar fruto, é no meu esforço. Presta atenção, fruto não é forçado, fruto é natural. Você não vai forçar algo na sua vida, vai ser natural. As coisas vão acontecer na sua vida naturalmente. Eu quero dar fruto, eu quero crescer, eu quero fazer algo, eu quero ter sucesso. Então permaneça nele. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Busca a mim e eu supro as outras necessidades. Fica conectado em mim, permanece em mim e você vai dar fruto. Permanece em mim e não vai funcionar, vai fluir. 5 minutos que eu tenho. Marta e Maria. Eu sempre confundo. Era Maria, né, que estava aos pés de Jesus? Só para ver se você está ligado. Eu sabia já. Tô brincando. Maria aos pés de Jesus e Marta correndo atrás. Cara, o que é pregado esse texto? Gente, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que sentar, mas também tem que correr. Meu irmão, o evangelho é tudo menos equilíbrio. Quando Maria estava sentada com Jesus, quando Maria estava assim, olho a olho com Jesus, imagina essa cena. E Marta passando lá atrás. Jesus ali e Marta, aí, vão lá me ajudar. Vão lá. E Maria olho a olho com Jesus. Imagina Maria dizendo: cara, ele não tem fim. Cara, ele está saciando aquilo que eu preciso. Cara, ele é o pão da vida. Ele tá me dando vida. Ele está me sustentando. Ele é o pão da vida.
ela estava parada, recebendo de Deus. Sabe por quê? Gente, se Marta e Maria tivessem as duas sentadas recebendo de Deus, Jesus multiplicou o pão. Era só Jesus estralar o dedo que parecia comida. O segredo não era eu ir fazer, o segredo era eu permanecer. O esforço atrapalha o favor. Se você se esforçar, irmão, você pode crescer muito. Mas quando você permanece em Jesus, meu irmão, não tem como explicar como acontece. A minha pergunta não é se Deus faz. A minha pergunta é como Deus faz. Ninguém explica Deus. Maria entendeu que o pão da vida era Jesus. Maria entendeu que a água que ela precisava, que a comida que ela precisava era Jesus.